Jesus, estamos mais uma vez na sua presença para, primeiramente, agradecer pela oportunidade, pelos ensinamentos que nós desejamos trazer para a nossa conduta. Nós viemos buscar a teoria, mas nós queremos colocar essa teoria na prática, para ela surtir os efeitos que necessitam, e esses efeitos, primeiramente, sejam em nós. E que efeitos são esses? De crescimento, de nos melhorarmos. Né? Porque quando a gente consegue abranger um pouco mais a nossa consciência e nos melhorar, a gente dá um passo rumo à evolução positiva que nós tanto buscamos. Jesus, agradecemos a espiritualidade amiga presente que, com a sua permissão e a permissão de Deus, está conosco nessa noite, nos intuindo, colocando as palavras certas para que cada um de nós possa refletir da maneira que a gente está necessitando no momento. Jesus, eu te peço humildemente pelos nossos irmãos, não só por nós, mas pelos nossos irmãos que hoje estão precisando um pouco mais de atenção. Permita que a espiritualidade amiga esteja visitando cada um deles, cada lar, e fazendo por eles o que for possível, o que for preciso, para que cada um, dentro da sua dificuldade, ainda assim, possam trilhar o melhor caminho, possam seguir da melhor maneira. Nós imaginamos em torno de cada um deles a luz verde, a luz que simboliza a cura, a saúde e o equilíbrio. Jesus, visite nessa noite Luzia Aparecida Teixeira, Lucelena Borges, Guilherme de Aguiar Arruda, Eustáquio Sávio da Conceição, Laudimar Fernandes de Carvalho, Idinalda Ferreira e Vera Lúcia Pereira. Senhor, derrame sobre cada encarnado desse a força, a coragem e a fé para seguir. Que cada um possa entender o seu propósito, que cada um possa segurar nas suas mãos, e até mesmo, Jesus, aqueles que não acreditam, aqueles que não tenham uma fé tão viva como a nossa, mas que leva e tem uma vida cristã, tenha para com eles olhares doces, vá em cada ponto que os nossos olhos não conseguem enxergar e nem as nossas mãos às vezes não conseguem tocar. Senhor, nós pedimos também aos desencarnados, aqueles que nesse momento estão em zonas sombrias, que eles possam despertar a mente, para aqueles que estão pela terra tentando ainda viver uma vida humana, que eles possam compreender que a vida continua e agora eles estão em espírito e precisam seguir nessa condição. Então, Jesus esteja também com Orlando Dias da Silva e Elmo de Lemos, para que eles possam trilhar o bom caminho, para que eles possam sentir a sua luz. Agora, em espírito, não tem como mais eles não vivenciarem, presenciarem, mas para que isso possa acontecer, que a mente possa também ser expandida. Então, esteja com eles, Senhor. Jesus, permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água. Derrame sobre ela as bênçãos, os fluidos que cada um de nós esteja necessitando nesse momento. Jesus esteja nos nossos corações. O nosso coração nesse momento está aberto, a nossa casa está aberta para a sua palavra que vai chegar. Mas nós estamos aqui reafirmando a todo momento que Jesus faz morada em nossos corações. E hoje, no dia do Evangelho, a gente escancara a nossa mente e o nosso coração ainda mais, para que Jesus possa chegar e nele fazer morada. Vamos lá, nosso Evangelho. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. O item é o 8. Parábola da figueira seca.
capítulo 19, a fé transporta montanhas. O item é o 8, parábola da figueira seca. O meu encontra-se na página 237. Então, estou aguardando vocês, o ok de vocês, para que nós, então, possamos iniciar a leitura e, consequentemente, as nossas reflexões. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome e, vendo ao longe uma figueira, quis ver se poderia, por acaso, encontrar nela alguma coisa. Ao aproximar-se dela, nada achou, a não serem folhas, pois não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém jamais coma nenhum fruto de ti. Isso foi ouvido por seus discípulos. Passando na manhã do dia seguinte, constataram que ela se tornou toda seca até a raiz. E lembrando-se das palavras de Jesus, Pedro disse a ele: Mestre, eis que a figueira amaldiçoada por vós secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte: Erguei-vos daí e lançai-vos ao mar, não duvidando em seu coração, mas acreditando que se fará o que diz, realmente ele o verá acontecer. São Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, 20 a 23. A figueira seca simboliza as pessoas que só têm a aparência do bem, não produzindo na realidade nada de bom. Simboliza também os oradores, que possuem mais brilho do que solidez. São dotados do verniz das palavras, de modo que essas agradam ao ouvido. Porém, quando as examinamos, não revelam nada de especial para o coração. Depois de serem ouvidas, pergunta-se que proveito se tirou disso? E ainda simboliza também todas aquelas pessoas que têm os meios de serem úteis, mas não o são. Todas as utopias, todos os sistemas vazios e todas as doutrinas sem base solidária. Na maioria das vezes, o que falta é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores frondosas, mas sem frutos. É por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois virá o dia em que se tornarão secas até a raiz. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis que não puserem em prática os recursos que possuem serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem o organismo material que lhes falta para nos transmitirem suas instruções. É que os médiuns são dotados de faculdades para esse fim. Nestes tempos de renovação social, eles têm uma missão especial. São como as árvores que devem dar o alimento espiritual para os seus irmãos. Por isso, são multiplicados para que esse alimento possa chegar a um número maior de pessoas. Em todas as partes, são encontrados em todas as nações, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, para que não haja deserdados e para dar uma prova aos homens de que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu objetivo principal, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam aos serviços de coisas fúteis e nocivas, ou em benefício dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusando em torná-los proveitosa para o bem dos outros, se da mediunidade não tiram nem para eles próprios proveito para o seu aprimoramento espiritual, então eles são como a figueira seca. E assim, Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não souberam semear, deixando-os à mercê dos maus espíritos. Jesus, né? Jesus
com os seus apóstolos e sempre conversando por parábolas, né? Naquela época em que Jesus passou pela terra, o povo hebraico em que Jesus cresceu e foi criado, tinha esse costume de usar parábolas, né, para que então pudessem dizer ao outro de uma forma histórica, através de uma história, passar ali o quê? Uma mensagem, trazer para a gente. Então, Jesus vem dando uma mensagem com essa história, com essa parábola da figueira seca. E essa história que Jesus vem nos trazer tem um aprendizado. E, ao mesmo tempo, nesse aprendizado, Jesus está condenando, né? Jesus está sentenciando aqueles que não dão frutos. Então, o que Jesus quis dizer com a parábola da figueira seca? Jesus teve fome e Jesus buscou de comer, mas Jesus não encontrou. Jesus encontrou folhas brilhantes, árvore frondosa, mas Jesus não encontrou verdadeiramente aquilo que ele foi buscar. Isso é apenas um exemplo, porque Jesus quer nos ensinar o seguinte: olha, nós, principalmente nós que buscamos na palavra de Jesus, ele espera que a gente possa dar frutos. O próprio Evangelho, o próprio Jesus, em outra oportunidade, já nos disse que a fé sem frutos, ela é o quê? Ela não vale nada, né? De que vale a fé sem a caridade? Ela é vaga, ela é vã, né? Para nada serve. O que você vai fazer com ela? Então, Jesus, quando passou ali, por aquele lugar, Jesus sabia que aquele povo que ali se encontrava já tinha condições perfeitamente de estar, de entender a palavra, de entender os princípios de Deus, de produzir frutos. E que frutos são esses? Frutos de se melhorar, frutos de melhorar o entorno. Jesus percebeu que aquilo que eles falavam uma coisa, mas não praticavam aquilo que eles falavam, né? Eles diziam. Então, Jesus, de uma certa forma, através dessa parábola da figueira seca, ele nos sentencia, dizendo o seguinte: olha, você pode ser frondoso, você pode ter belas palavras, você pode ter a compreensão, mas se você não coloca isso em prática, de nada adianta. Se você apenas fala, mas você não acolhe quem precisa acolher, a sua jornada, a sua fé está morta. E nisso Jesus está nos chamando, né? Será que eu estou colocando em prática aquilo que eu aprendo na teoria? Nós sabemos que não é fácil. A gente escorrega de vez em quando. Todos nós escorregamos. Mas Jesus espera que a gente levante e endireite o nosso passo. Principalmente nós que temos o quê? A consciência. Então, Jesus amaldiçoa, dentro dessa palavra, né? Dentro dessa parábola, a figueira seca, no seguinte sentido: de que vale aquela figueira bonita, frondosa, de folhas brilhantes, reluzentes, se quando eu vou até ela buscar o que eu preciso, eu não encontro? Agora, trocando em miúdos trazendo para a nossa realidade. De que adianta cada um de nós cristãos, quando o outro vier a nós, não encontrar aquilo que ele esperava encontrar? Porque às vezes a gente fica muito na teoria. Então, nós precisamos fazer a nossa semeadura,
Nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos sair, né, desse campo de omissão e aprender, ou então continuar, ou potencializar o nosso raciocínio diante dos fatos, porque senão nós vamos cair lá na parábola da figueira seca. Nós seremos como elas. Nós temos como fazer, e eu não faço por alguma razão. O que Jesus está dizendo? Isso não serve para nada. E aí Jesus amaldiçoa. Que ninguém mais venha buscar do seu fruto. Que você seque até a raiz. Né? Porque é muito bonito o falar, é muito bonito o comunicar, mas só isso não basta para o nosso crescimento. E Jesus está esperando até hoje, assim como Jesus esperava desses hebreus. Esperava que tudo aquilo que estavam ali pregando, eles estivessem de fato colocando em prática. Por isso que a gente fala, Jesus está esperando. Jesus está esperando que cada um de nós cresça, evolua, faça diferença, que eu faça mais do que o meu falar. Porque falar é muito fácil, né? Mas passar na carne, caminhar junto, é completamente diferente. É nós trazendo o ensinamento e mostrando de fato na prática o que nós aprendemos. Ainda que nessa prática nós vamos escorregar. E Jesus vem falando até mesmo dos médiuns. E se o livro dos Espíritos nos fala que todos nós temos um grau de mediunidade, todos nós podemos fazer algo. E por isso Jesus vem falando também no Evangelho de hoje. Todos são chamados. Jesus não exclui ninguém. Todos são chamados, mas que cada um possa exercitar o seu papel de forma efetiva na conduta. Porque senão aquilo que te foi dado será retirado, porque não está surtindo efeito algum. E nós seremos também como a figueira seca. Que nós possamos, em cada passo que a gente der, em cada caminhada, ainda que a gente escorregue e caia, nós possamos parar, raciocinar, exercitar a nossa fé e nos perguntar sempre: isso me afasta ou me aproxima de Jesus? Esse ponto está mais difícil, às vezes a gente não quer nem voltar naquele ponto, às vezes a gente não quer nem ouvir falar naquele assunto, mas é ali que nós ainda assim precisamos exercitar. Que nós possamos estar com as nossas portas abertas, com o nosso ouvido aberto quando o outro chega, para poder colher em nós frutos. E que frutos são esses? Frutos de uma palavra, frutos de um ouvido, frutos de uma amizade, frutos no sentido de aliviar o fardo daquele irmão por algum motivo, por alguma razão. Porque aí nós estamos semeando no nosso próprio caminho. E cada um de nós tem o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Que nós possamos sempre estar com a nossa mente aberta aos princípios de Jesus. Que a nossa fonte viva, que é Deus e Jesus, não seque jamais, para que a figueira que há em nós possa ser sempre frondosa, com as folhas brilhantes, mas que nós possamos germinar e dar frutos, porque isso é o que Jesus está esperando de nós. O nosso melhoramento e a ajuda em prol do melhoramento do outro. Aguardo agora as considerações de vocês. Deixa eu ver aqui.
Solange dizendo que Jesus aumente minha humildade e minha fé para que eu possa também frutificar. E é difícil, né? Mas a gente precisa, é necessário. Porque às vezes a gente se acomoda diante dos fatos. Mas Jesus está esperando de nós todos os dias o exercício de fazer melhor. O exercício de fazer melhor. E daqui a pouco nós estamos como crianças que estão engatinhando e começam a andar. E a partir do momento que começa a andar, é um pulo para a criança crescer, né? A gente fala, misericórdia, o tempo passou rápido voando, esse menino já está aprendendo coisa do alto da velha, né? E é isso que Jesus espera de nós. Ainda que a gente caia, que a gente possa levantar, que a gente possa caminhar, que a gente possa ter equilíbrio diante da vida, mas que nós possamos dar frutos. Porque Jesus nos ensina. Quando ele passa pela terra, ele deixa os seus princípios. Jesus foi florescendo e foi dando frutos aonde ele passou. Foi ouvindo um, foi tocando em outro, foi abrindo os olhos para um, olha, a sua fé te curou. Foi dizendo para o outro, ainda que a sua fé seja pouca, vai e não peques mais. Nos mostrando que quando você vai, e Jesus pede para você não pecar mais, cuidado, porque se você peca, e o que é o pecado? O pecado nada mais é do que aquelas atitudes que vão contra todos os princípios deixados por Jesus, que são os ensinamentos de Deus, né? Então, quando Jesus fala, vai e não peques mais, cuidado, porque se você peca novamente, prova que você é o quê? Não aprendeu e você então não está florescendo, não está surtindo efeito. E isso Jesus condenou, como condenou a figueira seca, né? É frondosa, muito bonita, mas não tem serventia. Jesus espera de nós serventia. A Cris dizendo, não basta ter o conhecimento que Jesus nos ensinou. Saber que sem caridade não há salvação, mas não praticá-la de nada serve, pois não beneficia nem a nós e nem ao próximo. Que todo o conhecimento que recebemos como alimento sirva para alimentarmos o nosso próximo na prática assim como na teoria. Porque não adianta, né, Cris? É como o Evangelho está nos dizendo. Não basta apenas conhecer, eu preciso praticar. Porque eu praticando, ainda na nossa imperfeição, praticando aquilo que Jesus nos ensina, Jesus está percebendo que nós estamos crescendo, né? Jesus está percebendo que nós entendemos a lição que ele um dia veio nos passar. Porque de nada adianta um aluno muito bonzinho, um aluno que não tem dúvida de nada, mas que na hora da prova também ele não sabe solucionar as questões. Então, nós precisamos florescer, nós precisamos dar frutos, né? E quando a gente dá frutos, a gente precisa ensinar o outro, né? E ensinar o outro talvez seja oferecendo para ele o fruto que você já aprendeu a construir em si, né? Que são os princípios aí de Deus. Silvia Leones dizendo: fé sem fruto é uma fé morta. O que vale é a prática dos bons ensinamentos. O interior é só capa. A ordem é essa: pregar e praticar. É verdade. A fé sem fruto é uma fé morta, né? Porque de que adianta você ter fé? De que adianta você louvar se na prática você não faz o que era para ser feito? Começando pela gente, né? Porque nós já sabemos, primeiro eu me melhoro e depois eu melhoro ao meu entorno. Eu preciso estar em equilíbrio. Estando em equilíbrio, eu consigo também estender as mãos ao outro, a ajudar em minha volta de algum motivo, de algum modo,
nós podemos fazer alguma coisa, né? E é isso mesmo. O que vale é praticar os ensinamentos, né? O que vale é o que está em nosso interior. Não só essa capa, esse estereótipo que encontra-se em cada um de nós. Mas é a nossa conduta que falará por cada um. Ainda que tenhamos, né, que estejamos aqui o tempo todo pregando, falando, entendendo. Mas é preciso praticar. A Luciana dizendo, germinar, dar bons frutos e espalharmos as nossas boas sementes em prol do outro e de nós mesmos, da nossa trajetória terrena. E quando a gente aprende a tentar colocar as coisas em práticas ainda na nossa imperfeição, cada tempo que passar, a gente vai aperfeiçoar um pouquinho mais, né? E isso só irá nos beneficiar. Porque quando nós estamos trilhando o caminho do bem, ou pelo menos tentando nele permanecer, a tendência é que depois que a gente desencarnar, a gente continue nesse mesmo caminho. Então, nós vamos encontrar no nosso caminho espíritos afins, espíritos que queiram, que almejam a mesma estrada, a mesma caminhada, que têm os mesmos pensamentos. E aí eu acho, e eu não só acho, mas como tenho certeza que o nosso caminho tende a ser de luz. Pelo menos assim a gente espera. Mas, se eu tenho uma fé que é morta, quando eu desencarno, pelo fato de já ter esse exercício e esse exercício ser constante, a tendência é eu chegar do outro lado com a minha fé morta. Eu não raciocínio diante da fé, não tem raciocínio. Então, a tendência é vir sobre mim pessoas exatamente com o mesmo comportamento que eu estou tendo. Então, nós estamos mais à mercê de quê? Da densidade das coisas negativas. Que nos momentos difíceis nós possamos lembrar de Jesus. Que nos momentos felizes nós possamos também lembrar de Jesus. Mas em todos eles, que nós possamos agradecer. Porque todos eles são oportunidades de crescimento. O crescimento maior está nas adversidades, nas vicissitudes, nos problemas. Mas nas alegrias está o nosso conforto, está o nosso descanso e está Jesus assinalando o tempo todo: eu venci o mundo. Quando vocês saírem desse estado de expiação e prova, vocês podem, através do livre-arbítrio de cada um, escolher viver a felicidade que não é deste mundo. Que nós possamos ter essa consciência. Mais alguém, gente? Vamos encerrar? Jesus, obrigado pela noite de hoje, obrigado pelos ensinamentos. Jesus esteja conosco, nos guiando, nos intuindo, mas que, sobretudo, nós possamos ter coragem e força, sobretudo fé raciocinada, para colocar em prática os seus ensinamentos, porque nós não queremos ser como uma figueira seca. Nós queremos ser como uma árvore frondosa que dá frutos. Nós queremos ser aqueles que, quando o outro chegar até nós, possa encontrar o que beber e o de comer, de forma metafórica, mas que a gente possa florescer e possa dar bons frutos para que a nossa jornada, para que a nossa caminhada seja a melhor possível, ainda dentro da imperfeição de cada um de nós, que nós sabemos que nós ainda não somos perfeitos, mas nós queremos continuar a caminhada evolutiva no caminho do bem, para que nós possamos chegar
quanto mais depressa possível na classe dos espíritos puros. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, os nossos mentores, que nós possamos dormir em paz, que nós possamos ter, na noite de hoje, paz de espírito e descanso do corpo, para que as nossas células possam se refazer e no amanhã nós possamos acordar mais dispostos para a vida, para a prática, porque nós já tivemos nessa noite uma teoria eficaz para nos ajudar na nossa caminhada. Que a nossa água tenha os fluidos necessários a cada um de nós. Que cada um que fizer dela uso, possa se sentir revitalizado, restaurado, com um pouco mais de coragem para enfrentar a terra, essa terra que está aí bagunçada, passando, né, por uma regeneração. Mas nós vamos firmes com Jesus, segurando nas mãos dele, para que a gente possa, então, conseguir ficar de pé. Fiquem com Deus. Até amanhã. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.